Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Caio e, lamentavelmente, não estamos tendo aula presencial nessa semana do dia 16 até o dia 20. E semana que vem também não teremos aula presencial. Óbvio, a faculdade acertou na decisão, não tenham dúvida, e eu não tenho medo de afirmar isso. Vivemos nesse momento um surto mundial, uma pandemia de coronavírus. Então é importante que cada um fique na sua casa, quem pode, lógico, quem teve liberação do trabalho, do estágio, como nós, professores, todos estamos. Eu, pelo menos, liberei o escritório, não tem ninguém ainda no escritório nessa semana, por conta dessa situação do coronavírus. Eu acho que a gente tem que cuidar dos nossos. Eu tenho alguns familiares que são da zona de risco, né, acima de 60. Então, por conta disso, eu resolvi me poupar e poupar também os meus familiares de qualquer perigo. Espero que vocês estejam fazendo o mesmo. Mas não podemos ficar sem matéria, não podemos ficar sem conteúdo. Essa é a ideia. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu já deixei alguns textos nas pastas, né, de cada disciplina que eu ministro aula na Uniswan, mas não só isso. Eu também vou tirar dúvidas através de vídeos. E aí, meus amigos, eu fico à disposição de vocês para que a gente possa trocar nesse período, pelo menos inicial de 2 semanas, qualquer situação com relação à matéria. Nessa segunda, dia 16, início da suspensão das aulas, né? Início, na verdade, da suspensão das aulas presenciais, mas não das matérias e etc., nós temos uma situação muito importante. Qual é? O nosso cronograma de aula da matéria de execução, como eu coloquei aqui no quadrinho, seria a aula que a gente teria na segunda-feira, nós estamos seguindo ele rigorosamente. Vamos continuar seguindo bem da forma como é o nosso cronograma. Então, na primeira aula nós falamos sobre títulos executivos judiciais e extrajudiciais, sentenças, cheques e por aí vai. Então falamos dos 2 títulos, diferenciamos, entendemos aonde que cada um deles está no código. Na nossa segunda aula, e aí eu estou com o cronograma aberto aqui para a gente poder seguir, falei sobre a teoria geral do processo de execução, sobre a sobre o processo de conhecimento, sobre o processo de execução, os princípios do processo de execução, a classificação da execução, os requisitos da execução e por aí vai. Então, primeira aula falamos sobre títulos, a segunda aula falamos sobre a teoria geral. Na terceira aula nós falamos sobre sujeitos do processo. E aí falamos sobre os legitimados ativos, legitimados passivos, capacidade das partes, etc. Ficou faltando falar de competência. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje, eu já coloquei esse material no sistema para vocês, nós vamos falar especificamente sobre competência. Isso é muito importante. Por quê? Quando a gente fala de competência, se a gente já falou de legitimidade, a gente tem que diferenciar a competência com relação à execução de título judicial e à execução de título extrajudicial. São 2 situações completamente distintas e a gente precisa entender isso de forma muito clara. Por quê? O nosso Código de Processo Civil, quando ele trata de competência, e deixa eu colocar um CPC aqui, ele fala nos artigos 43 e seguintes sobre as competências de diversos assuntos. Então fala sobre direito pessoal, direito real, etc, etc, etc. O processo de execução, ele tem as suas particularidades com relação à competência, mas é lógico que a gente vai seguir como base o que o Código de Processo Civil nos dá como regra para essa disciplina. Então olha que interessante. Em TGP, vocês estudaram Teoria Geral do Processo, qual era a competência de algumas matérias. Hoje, nós vamos estudar a competência específica para o processo de execução de título ju e de título extraju. Lembrando que execução de título judicial não se chama mais processo de execução, mas sim cumprimento de sentença. É o que a doutrina nos traz com muita clareza. E aí, eu queria chamar a atenção para vocês de um ponto que é fundamental. Qual é?
Seguinte ponto. Quais são as normas básicas com relação à competência? Nós vamos ter a competência com relação, e aí eu vou colocar em asterisco para diferenciar, com relação à função, então a competência funcional, e também com relação à questão da não prorrogação. Então, a questão da competência funcional improrrogável. Ué, professor, como assim? É uma coisa muito simples. Quando você tem uma sentença civil condenatória, essa sentença, por óbvio, é o juiz do próprio processo de conhecimento que proferiu a sentença, é ele que vai continuar, porque ele tem a competência o quê? Funcional. Improrrogável. Então, como um exemplo que a gente pode dar, eu posso trazer para você essa situação. Agora, existe um outro tipo de competência. Qual? A competência que é territorial e também, além de territorial, ela pode ser o quê? Relativa. Professor, competência relativa? Por que relativa? Porque ela pode ser prorrogável. Olha que situação interessante. Se ela pode ser prorrogável, a gente aqui vai usar muitas das vezes para os títulos de crédito. Títulos extrajudiciais, dependendo do que você está fazendo. Por quê? Quando a gente pensa numa competência territorial, domicílio do executado, território. Ou uma competência relativa, foro de eleição. Você está elegendo qual foro que você vai executar aquela pessoa. Então percebam, não é que o de cima esteja relacionado ao cumprimento e de baixo à execução de título extrajudicial, não é isso. Mas você tem essa diferenciação pela doutrina, essa diferenciação com relação à competência para a execução. Então, primeiro ponto, quando a gente está falando de título judicial, quando a gente está falando com relação a, sei lá, cumprimento de sentença, vamos botar esse exemplo. O próprio Código de Processo Civil, aqui, ele te dá 3 exemplos. Onde que estão esses exemplos, professor? No artigo 516 do CPC. Muito bom. O que ele diz? Por exemplo, processos de competência do tribunal. Processo inicia direto no tribunal, seja ele regional federal, seja ele de justiça. De quem é a competência? Do tribunal. O tribunal vai ter competência para executar. Ah, professor, tudo bem. E quando essa competência, quando a decisão é do primeiro grau? Na vara federal, na vara civil? É esse o juízo que vai ter competência para executar, para realizar o cumprimento de sentença. Professor, até agora eu entendi tudo. Até porque você deu exemplos muito tranquilos e muito corriqueiros. Agora, uma sentença penal condenatória. Como é que faz? É o juízo cível que faz. Quando a gente estudou títulos, eu já tinha adiantado isso para vocês, que a competência era do cível para poder fazer essa execução. Então, nesse caso, por exemplo, é um juízo cível que tem. Sentença arbitral, quando não é cumprida, juízo cível também que faz esse cumprimento da sentença, que faz essa execução de título. Professor, tudo bem, já entendi uma parte. E para o título agora extrajudicial? Perfeito. Artigo 781 do Código de Processo Civil. Olha que legal. O que diz? Aqui, o primeiro exemplo que esse artigo nos dá é competência, domicílio do devedor. Ponto 1. Ponto 2. Foro de eleição quando constante aonde? No título. Terceiro exemplo. Local dos bens do devedor. E aí,
O 781 ele te traz vários exemplos e vários pontos específicos com relação à competência que tem que ser observadas na hora de distribuir um processo. Então, isso é muito importante, é um dos pontos fundamentais que a gente tem. E aí vem a dúvida. Professor, você falou de título JU, título extra JU, e o título fiscal, quando a gente tem uma dívida ativa? Quem é o foro competente? Primeiro, no domicílio do executado, domicílio do devedor. Não tem o domicílio no local de residência. E não tem residência aonde ele for localizado, porque para o fisco você tem essa facilidade maior de localização do devedor, tá? Então, esses pontos são fundamentais. Agora, quando a gente pensa na triangularização, né? Autor, réu, Estado, juiz, um ponto muito importante que a gente tem que ter em mente é: falamos da legitimidade ativa, legitimidade passiva. Até aí, tudo ok, tudo certo. Falamos da competência, perfeito. Só que falta um ponto. O juiz faz tudo sozinho? Não. O juiz ele tem competência para as decisões. Só que na hora de fazer o cumprimento dessas decisões, ele terá uma figura que são os auxiliares do juízo. Se eu não me engano, nós já falamos sobre esse ponto também. Quem são esses auxiliares? Olha que coisa legal. O oficial de justiça, quando ele dá uma decisão, é o oficial de justiça que cita, que intima, que muitas das vezes realiza a penhora quando do não pagamento. Então o oficial de justiça tem função fundamental. Uma segunda pessoa também, que não só pode, mas deve, é o depositário judicial. É uma pessoa que fica nomeada para ser o guardião quando você tem um sequestro de um bem, o arresto de bens e por aí vai. Então, também é um auxiliar fundamental da justiça. Uma terceira pessoa, além do depositário, além do oficial, é o leiloeiro. Se você penhora um bem, você precisa arrecadar os valores daquele bem quando você não tem adjudicação compulsória. Então, mais um ponto é o leiloeiro. E você tem diversos auxiliares que vão ser fundamentais para esse juiz. Então, entendam, são 3 pontos fundamentais que a gente precisa saber. Existem diferenças entre execução de título JU e execução de título extra JU. O juiz não atua sozinho, ele tem os seus auxiliares, e com relação às partes, eles têm legitimidade ativa e passiva, a gente já estudou isso. Temos a diferenciação da competência funcional, territorial, improrrogável e relativa. E para títulos judiciais, artigo 516, para títulos extrajudiciais, artigo 781. Meus amigos, espero que tenha ficado esclarecido para vocês ponto a ponto com relação à competência. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição pelo WhatsApp, no telefone, e eu vou deixar o meu telefone aqui para vocês. É o 997970399, ou até mesmo pelo e-mail da faculdade, que é o caio.souza@souunisuan.com.br. Qualquer dúvida, esses são os meus contatos nesse período de 15 dias, para que a gente possa trocar qualquer dúvida, qualquer informação, e eu vou estar sempre à disposição de vocês, seja na hora da aula, seja em qualquer outro momento do dia que vocês tenham alguma dúvida e queiram tirar comigo. Meus amigos, obrigado pela atenção, se cuidem, cuidem de vocês e das familiares, das pessoas próximas, e até a próxima aula. Um abraço, um beijo no coração, até breve.